Fala, meus amigos, Trader Tudo com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal e dando continuidade no nosso estudo baseado em padrões de vela, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um padrão de vela baixista, muito conhecido aí e que ocorre com muita frequência ao longo de uma sessão de operação aí diária, né? O padrão de vela que eu trago hoje é conhecido como engolfo de baixa, tá? Então, eu vou estar ensinando para vocês como que você vai aplicar uma análise correta, né, em cima de um padrão de vela baixista, que neste caso é o engolfo de baixa. Bom, antes de eu apresentar para vocês o engolfo de baixa, vamos relembrar um pouquinho a anatomia de uma vela, para assim você estar fixando aí o que é uma vela dentro do mercado. Bom, a anatomia de uma vela, vamos lá, é bem simples, tá? Eu tenho aqui uma vela de alta, por exemplo, que é essa vela aqui, tá? Então ela tem um corpo, né, como vocês estão vendo, porém ela tem aí esses pavio superior, pavio inferior. Vamos entender aí o que é a anatomia de uma vela. Mais uma vez, já vimos isso na aula anterior, mas só para reforçar então este conhecimento. Eu tenho aqui o momento, tá? E o preço abriu, né? Então a abertura desta vela foi aqui. Eu tenho o fechamento dela, foi aqui. E eu tenho a mínima, foi aqui. E a máxima, que foi aqui. É muito simples. Essa é a anatomia, tá, de uma vela. Nada aí é que você já não tenha visto aí falar ou lido em algum livro em relação a velas. Tá? Então, essa aqui basicamente é uma anatomia em relação a uma vela. E aí, se você já sabe disso, você sabe que uma vela ela pode ter apenas um corpo, né? Ela poderia ser simplesmente isso aqui, sem nenhum pavio, tá? Por quê? Ela não necessariamente tem que ter um pavio superior e um pavio inferior. Ela pode ter só um corpo, onde o preço aqui, peraí, abriu, tá? E aqui onde o preço fechou. Perfeito? Ele não teve o pavio nem para cima nem para baixo. Então, voltando ao nosso conhecimento de hoje, a vela que a gente vai, o padrão de vela que a gente vai estar estudando hoje é o engolfo de baixa. Vamos entender então o que é o engolfo. Primeiro, a figura do engolfo, né? Ela é conhecida por ter uma vela de compra, né? E após isso, a próxima vela que vai nascer, ela vem aí com um gap de abertura, né? Ela abre acima do fechamento da vela anterior. Então, o que seria a vela abrir acima do fechamento da vela anterior? É muito simples, é como se o preço, em vez de, prestem atenção, em vez dele abrir nessa linha aqui, que é onde o preço fechou, tá? Da vela anterior, ele vai abrir acima. Então, ele vai abrir, por exemplo, mais ou menos aqui. Isso aqui, ó, quando acontece essa situação de abertura aqui, seja para cima ou para baixo, tá? É o preço abrindo com um gap de abertura acima do fechamento da vela anterior, tá? Então, o padrão de vela engolfo de baixa, ele tem que ter, tá, essa característica. Ele precisa abrir a vela de venda, e tem que ser uma vela de venda a segunda vela, com um gap de abertura acima do fechamento anterior. Então, o engolfo, ele é conhecido, tá, desta forma que eu estou apresentando para vocês aqui. Isso aqui é um padrão de vela engolfo. Prestem atenção na característica. É uma característica muito simples de você entender, tá? Vai vir uma vela de compra, ok? Após uma vela de compra, a próxima vela que vai abrir, ela precisa abrir acima. Olha só, aqui está a minha vela de compra. Essa vela aqui, ela precisa abrir acima da minha vela anterior. Então, ela não pode abrir aqui, ela tem que abrir acima. Perfeito? Quando ela abre acima, ela abre com um gap, tá, de compra. Ela abriu acima do fechamento da vela anterior. E se essa vela que abriu acima do fechamento da anterior, e ela engolfar essa aqui, ou seja, ela descer de uma forma que ela vai ficar maior que a vela anterior, como está aqui no desenho que vocês estão vendo aí, ó, tá? Aqui, isso aqui é conhecido como engolfo, tá? E o engolfo, ele tem este nome porque ele está meio que, vamos dizer assim, comendo o tamanho da vela anterior. Então, este sinal de padrão de vela ele tem muito mais força, por exemplo, quando a vela de venda, que é essa vela vermelha que está na tela,
ele come a vela de compra inteirinha, que é a vela anterior. Então lembre-se, vela de compra, a vela verde, vela de venda, a vela vermelha, neste nosso caso, é claro. Então o engolfo ele é mais forte, né? Ele tem um sinal mais forte quando ele engolfa toda a vela em relação ao preço anterior, que no caso ali, como eu mostrei para vocês. Então ele engolfou ó, todinho o perímetro desta vela de compra. Vamos entender agora quando que você vai jogar uma análise de venda, olha só, uma análise de venda em cima de um engolfo de baixa. Bom, vale lembrar que o engolfo de baixa é um padrão de vela baixista, tá? Então, lembra que ele tem que satisfazer duas condições. A primeira condição desta vez é que o preço precisa estar numa longa tendência de compra, perfeito? E aí, se acontecer de formar um engolfo, você teria então uma oportunidade de entrar vendido. Essa é a primeira condição, tá? E depois a gente vai ver, já vamos ver uma outra condição, tá? Primeiro vamos identificar em algum momento do nosso gráfico onde isso aí aconteceu. Então, ó, estou aqui no meu USD, tá aqui. Vamos voltar para o passado procurando o engolfo após uma longa tendência de compra. É muito simples, como eu sempre falo, o mercado não tem segredo, tá? Colocar conhecimento em cima do mercado. Lembrando então, o engolfo são duas velas, uma vela de compra e uma vela de venda. E ele só é engolfo quando a vela de venda nasce com um gap acima, né, um gap de compra, comendo ali a vela de compra. Certo? Vamos procurar aqui, que é bem simples de a gente identificar. Procurar sem pressa. É um padrão de vela que acontece muito aí no decorrer do dia, tá? Olha só. Olha aqui. Isso aqui, nós temos aqui uma tendência, né? Ó, tá de verde aqui. Uma tendência de compra. Perfeito? Eu quero que vocês observem, tá? Olha só. Ó, observem aqui comigo, tá? Observem aqui comigo. Vou dar um zoom aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, então o preço ele está nessa tendência de compra, perfeito? Ó. Então, ó, o preço ele veio aqui numa tendência ó, de compra. Eu quero que vocês observem essa vela aqui, ó. Duas velas no caso aqui. Errei ali. Ó. Vamos lá. Eu disse para vocês que a condição, tá, era que o preço, tá, nascesse com um gap aí de um gap de compra, né, acima do fechamento da vela anterior. Então, ó, a vela verde fechou nessa linha azul e a vela vermelha abriu aqui. Então, satisfaz essa condição para ser um padrão de vela de engolfo. Ok? Então, se vocês notarem, o preço ele caiu na vela de venda, como caiu aqui, e ele comeu toda a vela verde. Ele não chegou a comer o pavio, mas ele comeu. Tá? E aí, se você viu isso acontecer após uma tendência de compra, você teria uma oportunidade de abrir uma ordem de venda. Então, ó, neste exemplo aí, se você abrir uma ordem de venda para 1 minuto, você ganhou. Para 2 minutos, você também ganhou. Para 3 minutos, você também ganhou. Por quê? Você abriu a ordem de venda aqui. E olha onde o preço fechou? Aqui. Então, você teria ganhado. Agora, entenda aqui, só um detalhe. O preço ele não reverteu a tendência de baixa. Na verdade, ele reverteu, só que ele demorou um pouco mais, tá? Porque o preço saiu dessa região do engolfo, né? Ó, essa região do engolfo e caiu até lá. Porém, antes disso, teve um pouco de força de compra, voltou no mesmo ponto de resistência para depois jogar o preço para baixo. Mas o engolfo fez o seu papel, que era tentar modificar a tendência, tá? Então, é simples, né? Vamos achar mais exemplos para a gente fixar isso na nossa mente. Vamos procurar mais. Isso aqui acontece bastante, tá? Vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter muitas oportunidades de pegar este padrão de vela aí ao longo de uma sessão de operação durante o dia. Tá.
Olha só. Percebem aqui. Este preço estava em queda. Perfeito? Porém, quando este preço tenta subir, acontece ali o engolfo, tá? Olha só, o engolfo é essa situação aqui, é essa aqui também. Então, lembre-se, só é um engolfo, vou dar um zoom para vocês poderem observar, tá? Olha só. Só é um engolfo, fica lá, peraí. Ó, só é um engolfo quando, prestem muita atenção, ó, o conjunto de vela das duas velas é esse aqui. Só é um engolfo quando a vela anterior fechou aqui. Então, ó, a vela anterior fechou nesse nível azul aqui. Olha lá aonde abriu a vela vermelha, que é a vela que precisa engolfar a vela anterior. Ela abriu acima do fechamento da vela anterior. E isso aí é uma característica que não pode faltar. Fica muito claro, não pode faltar para você pegar esse padrão de vela conhecido como engolfo. E aí, quando fecha, ela fechou engolfando a vela anterior, né? Ou seja, ela fechou abaixo da onde abriu, tá? A vela anterior, como vocês podem ver, engolfou. Tá pronto. Você pode, naquele momento, abrir uma ordem de venda. Se vocês observarem aí, então, quem abriu uma ordem de venda para 1 minuto obteve resultado positivo. Quem abriu uma vela de venda para 2 minutos também obteve resultado positivo. E para 3 minutos também obteve um resultado positivo. Tá? Então, as condições para o padrão de vela engolfo ser formada é isso. Um gap, prestem atenção, um gap de compra, ou seja, que a vela vermelha nasça ali em cima do fechamento anterior e que ela engolfe toda a vela anterior. E aí tem a condição da tendência, né, que é uma das condições, o preço tem que estar uma tendência de compra, ou, agora vem a outra condição, o preço precisa estar em um rápido movimento de compra. Vamos tentar achar, né, o que é um rápido movimento de compra. Então, vamos procurar aqui que vocês já vão entender. O mercado, isso aqui acontece muito, tá? Porque talvez vocês não tenham o conhecimento da forma correta para estar aplicando isso aí. Mas acontece muito ao longo do dia, tá? Vamos tentar achar um rápido movimento de compra. Ó, rápido movimento de compra. O preço... Aqui, ó, o preço ele está consolidado. Como vocês podem ver aqui, ó, o preço ficou preso nessa região aqui, tá? Aí, o preço ele fez isso aqui, galera, ó, olha só. Ele veio aqui, certo? E aí ele fez um rápido movimento de compra. Olha aqui, ó. Rápido movimento. Saiu dessa região, subiu até lá. Quando ele subiu até lá, ele deixou essa vela verde e deixou essa vela vermelha. Só que neste caso aqui, não é um engolfo, tá? Por que que não é um engolfo? Lembra o que eu falei para vocês? Parece aqui que é um engolfo, mas não é. Não é porque o preço caiu que é um engolfo. Porque caiu aqui. Mas em outros momentos vocês vão perder dinheiro. Vocês têm que ficar atento à condição das duas velas. Aqui não tem uma vela abrindo acima do fechamento anterior, tá? Então, é um ponto que você não pode deixar passar de forma alguma. Vamos então procurar aí um rápido movimento de compra, onde agora seja genuíno. Ver se a gente encontra aí algum. Ó, aqui não engolfou, tá vendo? A vela não fechou, ela abriu com gap de compra, mas não fechou, tá? Aqui também não fechou. Não. Também não. Aqui um gap foi de baixa. Aqui sim, ó. Agora sim. Olha aqui que interessante. Um rápido movimento de compra. Então o preço, ele estava aqui, olha só, até numa tendência de compra, né? Só que olha só, ele caiu. E então ele veio subindo rapidamente. Tanto que ele subiu rapidamente, ele abriu aqui, ó, pra vocês verem, esse gap de compra, tá vendo? Certo aí? Então ele tentou fazer um rápido movimento de compra. Deixou essa vela
essa engolfou e o preço caiu. Simples você visualizar, tá? Bem simples. Para 1 minuto você teria ganhado também. Vamos procurar mais, tá? Porque isso aí acontece muito. Nós podemos encontrar vários exemplos aí no decorrer do dia a dia. Então, ó, tem um exemplo aqui, deixa eu botar ele. Ó. Tá vendo aqui, ó? Dá um zoom aqui. Um exemplo bom de a gente citar. Ó, o preço ele foi engolfado, tá? Porque houve ali, ó, como vocês podem ver, ó, nascimento acima, né? Deixa eu dar um zoom que vocês vão ver melhor. Ó, um pequeno nascimento acima, né? Você viu que ela fechou aqui, mas o preço abriu aqui. Olha o tamanho desse engolfo. Comeu muito, tá vendo? Quando isso acontece aqui, o preço tende a cair muito. E foi o que aconteceu aí. Você teria perdido para 1 minuto, para 2 minutos, mas para 3 minutos você teria ganhado. Também é uma análise que você tem que fazer, tá? Na hora que você estiver olhando isso aí. Vamos ver se eu acho aí o engolfo do movimento rápido. Aqui, achei, ó. Olha só. Olha só. A tendência aqui, esse é o perfeito, tá? A tendência de venda, tá? O preço está caindo. Só que aí, ó, o preço vem aqui e faz um rápido movimento de compra. Olha só. Aí, ó, aparece essa vela verde. Essa aqui nasce acima do fechamento anterior e aí ela engolfa ela. Para 1 minuto teria perdido, mas para 2 e para 3 minutos você teria pegado a vitória. Muito simples vocês entenderem tudo isso, acredito eu. Agora, eu quero que você lembre-se, tá? Só o padrão de vela é uma análise muito boa, concordo com você. Porém, meus amigos, o mercado de opções binárias, principalmente, você pode usar isso para o Forex também, mas o mercado de opções binárias, principalmente, você vai ter aí muitas oscilações de preço, tá? Como, por exemplo, para 1 minuto, você teria perdido num padrão de vela que era para trazer vitória. Mas está tudo bem, é binárias, binárias é isso. Então, quando você aplicar um conhecimento de padrão de vela, por exemplo, serve para qualquer conhecimento, você precisa trabalhar com confirmações. Qual que seria aí exemplos de confirmações para pegar aí este engolfo, por exemplo? Muito simples, eu poderia muito bem usar um nível aí de resistência. Então, entenda uma coisa, o nível de resistência é isso aqui, ó. Eu tenho um nível de suporte, tá? Eu tenho ali um nível de resistência. Imagine vocês o seguinte, que este preço, ele vinha em uma tendência de compra, né? Então ele veio aqui, ó, subindo, 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 rompeu a resistência, e aí a vela vermelha, que foi a vela que vai precisar engolfar, ela nasceu com aquele gap de abertura que come o fechamento do dia anterior, da vela anterior. Então, ó, pronto, engolfou. Meu amigo, neste exemplo aí, se engolfou próximo de uma região de resistência, quer dizer que o preço vai buscar lá embaixo a região de suporte agora. Então, você possivelmente, se entrasse vendido numa análise como essa, você pegaria algo parecido com isso aqui, ó. O preço caindo, tá, até um nível de suporte, para depois, é claro, começar a subir aí de alguma forma. Perfeito? Isso é uma análise que confirma, tá, o engolfo. Perfeito? Lembrando que o engolfo é essas duas velas aqui. Engolfo de baixa. Tá? E aí você poderia também, por exemplo, usar outra confirmação, tá, para facilitar aí o êxito quando você abre uma ordem de venda. Lembrando que o padrão de venda é baixíssimo, então tem que ser uma ordem de venda. Tá? Você poderia, por exemplo, né, vamos dizer assim, imaginar que você tem ali um nível de FIBO, por exemplo. Olha aqui, é uma FIBO. Você tem uma FIBO aqui, ó. Tá? Ó, nível de FIBO. E aí o seu preço ele vem subindo, né? Ó, indo. E aí ele faz o padrão de vela engolfo aqui. Pô, se ele está fazendo este sentido aí, quer dizer então que o preço agora tem mais chance de cair. Tá? Por quê, Ítalo? Porque o engolfo, olha, ele rompeu o 100%, ok. Porém, quando a vela que engolfou a vela de compra, que é essa vela aqui,
ela ficou abaixo do 100%. Então o preço tem que corrigir para baixo agora. Isso é abrir ordens que confirmam o engolfo. Você pode usar outros exemplos, tá? Como um canal de compra, né, neste caso, né? Você pode usar uma média móvel simples, tá? Você pode usar um RSI, um estocástico ou assim por diante. Bom, eu espero que na aula de hoje você tenha aprendido de verdade como que trabalha com engolfo de baixa, tá? E se você aprendeu, deixa nos comentários aí o que você achou da aula de hoje. Também, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like no nosso vídeo, tá? Porque assim, ajudando a trazer mais conteúdos como esse. Nossa aula fica por aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima.